Olha, hoje vocês vão ter que preparar uma pipoca, porque eu vou resumir para vocês a treta mais comentada no mundo dos influenciadores essa semana. Eu tenho certeza que nos últimos dias você ouviu falar dos nomes Antonella, Liz e Júlia. E sério, essa treta teve de tudo. Indireta em podcast, viagem caótica, vários vídeos no TikTok, respondendo umas às outras. Gente, foi assim, realmente muita coisa aconteceu. Tem coisa espalhada aí por toda a internet. Então eu decidi trazer um resumo contando toda a timeline dos eventos para você entender de uma vez por todas o que é que está acontecendo de uma forma simples. Antes de eu entrar nos detalhes para vocês, vale lembrar que quem está envolvido nessas tretas são adolescentes, então vamos pegar leve aqui nos comentários, tá? E antes da gente ir pro que interessa de verdade, eu vou me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Fernanda Fernandes e aqui a gente fala sobre tudo relacionado ao universo da cultura pop, celebridades e também subcelebridades, tá? E também essa vai ser a última vez que vocês vão estar vendo esse cenário maravilhoso aqui, porque eu tô no Rio de Janeiro indo para São Paulo. Eu sou nômade digital, para quem não sabe, então eu tô sempre rodando por aí, então vamos nos despedindo desse cenário fofinho, tá? Mas beleza, vamos começar. Primeiro, eu acho importante te contextualizar quem é que tá envolvido nessa treta. Então vamos falar dos personagens. Primeiro, a gente tem a Antonella Braga, que é influenciadora digital aí do TikTok, assim como as outras que eu também vou falar aqui. Mas para você ligar o nome à pessoa, você lembra de uma polêmica que rolou há não muito tempo atrás, de uma menina que colocou silicone aos 15 anos? Pronto, essa é a Antonella. A próxima personagem dessa história é a Liz Macedo. E se você tá aí ligado nas polêmicas das subcelebridades, você vai lembrar de uma polêmica de não muito tempo atrás, de duas meninas que foram canceladas por imitarem o sotaque nordestino. A Liz Macedo era uma delas. E a última personagem dessa polêmica é a Júlia Pimentel. E se você tá lembrado, teve uma polêmica aí recentemente de uma menina que não sabia cortar salsicha. Você lembra disso? Pronto, essa é a Júlia Pimentel. Então agora que você sabe ligar os nomes aos rostos, vamos falar do que aconteceu e eu vou contar para vocês a timeline. Então vamos do início. Tudo começou em abril de 2025, ou seja, mês passado. A Liz Macedo, ela foi em um podcast, para ser específica com vocês, o Podcats, e ela estava dando a entrevista aí ao lado do seu namorado. Eis que eles estavam falando aí do relacionamento deles, e a Liz falou que eles só brigaram de verdade uma única vez, e foi por causa de uma pessoa. Então as entrevistadoras ficaram ali, tentando tirar a resposta dela. Ela não deu nome aos bois, mas ela falou o que aconteceu. Que ela tinha ficado muito chateada porque essa menina, quando tava com ela, meio que assim, não ligava muito pra ela, só que quando tava com o namorado ou outros meninos, ela ficava, super em cima deles, sabe? Porém, novamente, ela não deu nome aos bois. Mas as pessoas começaram aí a especular quem é que seria. Na verdade, ela até mostra para as meninas que estão entrevistando elas aí no podcast, né? Elas ficam chocadas, então dá a entender que é alguém do meio dos influenciadores, mas as pessoas aí ficaram especulando e tal, ninguém sabia de fato quem era. A gente só brigou por ciúmes meu uma vez na vida. E foi por causa dessa pessoa. Você sabe quem que é? Porque eu fiquei muito, muito, muito puta com você. Nossa, eu sei. Você sabe, porque eu surtei tanto com Nossa, você. eu sei. Você não pode contar a pessoa, mas você pode contar a situação que aconteceu. O que aconteceu? Que te trouxe ciúme? Foram algumas, coisas que foram juntando, mas, assim, a pessoa, quando tava comigo, cagava pra mim. Mas aí, ai, amigo, assim, tudo perto dele. E, quando era comigo, a pessoa, cagava, assim, pra mim, sabe? Me deixava, assim. E essa pessoa é do meio? Ah, não sei. Ah, não. Isso você pode contar. não Isso você pode contar. Pelo visto, sim, gente. E como a internet não dorme no ponto, é claro que o pessoal já linkou toda essa polêmica à Antonella. A Liz até tentou ajudar a Antonella, ela fez um vídeo falando que era pro pessoal não tacar hate nela, que não era ela, que não tinha nada a ver, mas já era tarde demais. O pessoal já tinha linkado o nome da Antonella a essa polêmica. Mas ok, esse foi o início da treta, então agora vamos avançar um pouquinho no tempo para o próximo capítulo. Rolou uma viagem para Gramado com essas influenciadoras, mas também outros influenciadores, todos adolescentes, é tipo um grupinho de influenciador adolescente, sabe?
para eles irem para lá, gravar muito conteúdo, enfim, para trabalhar, né? Só que, novamente, a internet não dorme no ponto. Então, muita gente que estava vendo ali os vídeos dessa viagem começou a perceber que a Antonella estava bem excluída do grupinho, sabe? Ela estava gravando mais sozinha, ela estava mais reclusa, o pessoal estava percebendo isso. Só que não tinha nada muito concreto de fato. Mas aí, a Antonella, quando estava ali no final da viagem, ela fez um vídeo meio que se arrumando assim para ir embora. E ela fala que essa viagem tinha sido super caótica. Arrume-se comigo pra ir embora. Gente, essa viagem foi caótica, né? No outro squad eu tava chorando que eu ia embora. De tristeza. Agora... Aí já viu, né? A treta voltou com tudo e as teorias da conspiração já estavam rolando soltas. E então não demorou muito pra tudo ser jogado no ventilador, porque, gente, a Júlia Pimentel gravou um vídeo dando meio que um exposed na Antonella. Ela simplesmente acusou a Antonella de ter dado em cima do namorado dela em outra viagem. E só pra te dar todos os detalhes, o nome do namorado dessa Júlia Pimentel é Cauã, tá? Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do último squad, enfim, eu tava muito chateada. Eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando. Ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente, e aí, pra confirmar e tacar mais lenha na fogueira, o Cauã confirmou essa história, disse que era verdade, sim. E aí a Antonella gravou um vídeo novamente falando que não, isso não era verdade, ela não tinha interesse algum no boy da amiga. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. E que, na verdade, ela tinha sido excluída na viagem de Gramado por outro motivo. E esse motivo, na verdade, seria porque ela pediu para seguir um perfil de Dix, que pra você que não sabe, o Dix é um perfil tipo pessoal, sabe? Que é fechado, é só para os amigos mais próximos, como se fosse um close friends do Instagram, só que é uma página só pra isso, sabe? Ela havia pedido pra seguir o Dix do Benício Huck, que é sim o filho do Luciano Huck com a Angélica. O Benício namora a Duda Guerra, que é outra influenciadora que também estava nessa viagem. E qual foi a justificativa da Antonella de ter pedido pra seguir esse Dix? Bom, foi porque ela disse que ela queria conhecer mais da vida dele, do influenciador. Ele é famoso, ele tá no meio e ela gosta de seguir pessoas que estão nesse meio pra ela se enturmar mais, ficar aí dentro desse meio ainda mais. Só que a Duda não aceitou isso não, porque ela ficou falando que, poxa, se você tem interesse em conhecer ele, segue ele no Instagram normal, não segue ele no Dix. Ela achou que foi meio assim, estranho, sabe? Minha opinião, Fernanda, eu tenho 26 anos, se alguém pede pra seguir um perfil pessoal do meu namorado, sinceramente, eu não vou ligar. Eu não ligo. Até porque essa pessoa não tá mandando mensagem, tá dando em cima, não tá fazendo nada. E o Benício podia muito bem só recusar o convite, se ele quisesse, sabe? Bom, mas vamos lembrar, eles são adolescentes. Lembra quando você era adolescente também? Tudo fica à flor da pele. Quando eu era novinha e eu tive esse meu primeiro relacionamento, eu ficava com ciúmes por qualquer coisa, assim, qualquer coisinha mesmo. Eu surtava com muita coisa. Então, eu fico lembrando de como eu era, e eu fico pensando, poxa, gente, eles são só adolescentes, sabe? Então eu entendo a Duda ter ficado super chateada com tudo isso que aconteceu. Mas eu, adulta aqui, eu não ficaria. Mas não vão dando em cima do meu noivo não, senão eu vou pirar, viu? Aí eu vou pirar. Tô brincando. KKK. Ou será que não? Mas beleza, seguindo aqui na história, a Liz Macedo também falou sobre o assunto e ela disse que a Antonella se isolou da viagem porque ela quis, porque ela foi convidada a fazer as coisas que eles estavam chamando ela, mas ela preferiu ficar mais isolada mesmo. E quando a gente acha que não vai piorar, gente, vai sim, a treta continua, porque a Duda Guerra, lembrando, ela é a namorada do Benício, que é o filho do Luciano com a Angélica, tá? Ela confrontou a Antonella pessoalmente lá no hotel, aparentemente, dessa viagem. Ela confrontou a Antonella
sobre o fato dela ter seguido esse perfil pessoal aí do namorado dela. Segundo a Duda, a Antonella não tinha nenhum tipo de intimidade com o Benício para ter pedido para seguir esse perfil mais pessoal dele. E que também ela já tinha ouvido outras histórias que a Antonella havia desrespeitado os relacionamentos alheios. De acordo com ambas, a Antonella e a Duda, a Antonella respondeu a isso pedindo desculpas. A Duda viu isso como se a Antonella sabia de fato que ela era culpada, só que a Antonella justificou dizendo que não ia adiantar nada que ela falasse ali, ninguém ia acreditar nela, todo mundo já estava contra ela, então ela só falou, quer saber, desculpa e é isso, vamos seguir em frente. Só que depois, gente, a Antonella não deixou barato não, tá? Porque ela disse que a Duda foi a real responsável dela ter sido excluída aí nessa viagem de Gramado, né? Meio que a Duda estava fazendo a cabeça dos outros para ficarem contra a Antonella. E a Antonella também falou que havia ficado muito chateada com isso porque ela havia ajudado a Duda no início da sua carreira de influenciadora, quando ela estava aí ainda tentando subir aí nessa carreira, sabe? A Antonella ajudou ela, aparentemente. Mas ok, gente, o próximo capítulo dessa treta vai ficar um pouquinho mais complicado. Por quê? Agora a gente tem envolvimentos de adultos nessas histórias. Lembrando que todas as meninas que eu falei agora, e o Benício também, enfim, toda essa galera, são adolescentes. Então, a gente tem que relevar muita coisa. O adolescente tem muita emoção à flor da pele, o adolescente vê muita coisa diferente. Então, assim, não tem como a gente julgar, apontar dedo, falar quem tá certo, quem tá errado, porque, gente, é uma briga de adolescente, sabe? Poxa, se essa briga toda tivesse acontecido fora das redes sociais, ninguém ia nem ligar, sabe? Gente, é realmente uma treta tão trivial de adolescente. Pô, é isso, a gente não tem muito o que falar sobre. Só que chega adultos metendo na história de forma errada, aí a gente tem que comentar sobre, tá? Então, vamos lá, senta que lá vem mais um capítulo. A Antonella contou que no final da viagem ela foi se despedir de todo mundo e uma dessas pessoas era a Vanessa Macedo, que no caso é a mãe da Liz Macedo. Então, quando ela foi abraçar aí a Vanessa simplesmente recusou o abraço e disse que ela não ia conseguir ser falsa com alguém que fez mal à filha dela. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente se eu tava falando ou não com a pessoa. Acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou: eu não vou te abraçar, me desculpe. Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com a pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar. Nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que está fazendo minha filha sofrer. Me desculpa, eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. A mãe da Antonella não ficou calada. Ela criticou bastante a postura da Vanessa, que é a mãe da Liz, né? Dizendo que ela não cuidou do bem-estar da filha dela. Ele é uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho, e naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Como você ficaria? Todas as vezes, vocês vão concordar comigo, que os nossos filhos estão em algum lugar e alguém fala assim: ah, a mãe do fulano vai estar lá. Ai, que ótimo. A gente sente conforto. A gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente pensa que você é uma mãe, né? Que ótimo. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma mãe. Lá estava uma adulta. Que a adulta
negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção para minha filha. Não promoveu o bem-estar da minha filha. Então, como eu falei pra vocês, gente, agora que envolve adulto, poxa, ver adulto tomando esse tipo de atitude no meio de uma briga, de uma treta de adolescentes, isso é tacar mais lenha na fogueira, isso é fazer com que toda a situação piore muito, gente, não tinha pra quê. São 2 adultos responsáveis, caramba, sabe? Que é que custa agir numa boa. Então, gente, obviamente que toda essa treta gerou muita repercussão nas redes sociais. Mas bom, gente, eu tentei resumir tudo bem resumidinho, porque como é uma treta que tá aí se espalhando muito, muita gente não sabe como começou de fato. Então eu trouxe esse resumo pra vocês. Eu tentei apurar aí todas as informações o máximo possível, porque tem várias versões de muitas coisas, gente, tá tudo espalhado por aí. Então eu fiz um trabalho bem bonitinho aqui pra vocês, juntando tudo que aconteceu. Eu fiz uma pesquisa pesada pra trazer essa cronologia pra vocês. Então agora eu quero saber a sua opinião sobre essa treta. O que é que você acha, hein? Você acha que tem um certo e um errado? Você acha que essa treta não era nem pra ter sido treta? Você acha que as mães deveriam ter se metido? Enfim, eu quero saber tudo que você acha, então deixa aqui nos comentários, eu vou ler tudo e vou responder também, tá? Mas enfim, a minha opinião sobre esse assunto é que, como disse pra vocês, são adolescentes, então a gente tem que relevar, adolescentes realmente tem tudo à flor da pele, gente. Eles vão agir assim, é normal, eu agi assim também quando era adolescente, eu tenho certeza que você também agia assim, é normal, sabe? Só que, no momento que os adultos entraram nessa história, aí que eu achei que foi demais. Não deveria eles terem entrado nesse assunto, gente. Pra quê se recusar um abraço de uma menina só porque ela fez mal à sua filha? Ela nem, assim, gente, sabe, eu fico embasbacada com um negócio desse. Poxa vida, sabe, a minha mãe jamais faria um negócio desse quando eu era adolescente. Tanto que eu já tive muita briguinha, viu, com uma amiguinha. Minha mãe nunca tratou ninguém mal, gente, nunca. Nunca fez um negócio desse. Então, assim, eu fico pensando, poxa, sabe, pra quê? Acho que tem que repensar um pouquinho essas ações, porque eu achei que foi desnecessário, mas essa é a minha opinião. Quero saber se você concorda ou não, então não se esquece, me conta aqui nos comentários. Mas enfim, gente, é isso. Eu quero saber se você gostou desse vídeo, de eu resumindo aí essa polêmica que tá rolando no mundo dos influenciadores. Eu quero que você também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? Sempre tem vídeo sobre cultura pop, tem 2 vídeos por semana. Na descrição eu vou deixar também o meu canal de vlogs, porque agora eu estou postando aqui a minha vida de nômade digital, que eu vivo viajando por aí, então se inscreve, hein? Não esquece. Deixa o seu like, ativa o sininho, tudo de bom aí. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!